nada fumado vai ter potencial terapêutico, né? E isso ainda tem muita discussão, mas dentro da farmacologia, isso é inquestionável. O quanto que não era tão esperado esse aumento maluco de meninas usando maconha. Eu sempre chego à conclusão de que quando eu converso com pessoas que são bastante qualificadas, não importa qual dos dois extremos elas estão, a gente concorda muito mais do que discorda. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Você já percebeu como a medicina canabinoide evoluiu nos últimos anos? Pois é, e em 2026 a USA Hemp Pharmaceuticals continua puxando essa transformação. Mais do que produzir medicamentos derivados de cannabis com rigor farmacêutico, rastreabilidade completa e cultivo orgânico certificado no Oregon, a USA Hemp está redefinindo como médicos e dentistas se conectam com o conhecimento. Na comunidade científica da USA Hemp, além de conteúdo técnico aprofundado, os profissionais têm acesso a discussões clínicas conduzidas por especialistas, biblioteca atualizada com evidências internacionais e encontros mensais que mostram na prática como a terapia canabinoide está ampliando possibilidades terapêuticas em diversas áreas. É um espaço pensado para quem quer prescrever com segurança, compreender melhor cada canabinoide e participar de um ecossistema que prioriza ciência, ética e resultado. Se você é profissional da saúde e quer fazer parte dessa evolução, acesse usahempbrasil.com e entre em contato com o time técnico. USA Hemp Pharmaceuticals. Ciência aplicada, formação contínua e cuidado que transforma. O consumo de maconha no Brasil dobrou nos últimos 10 anos. E entre as mulheres, triplicou. Esses são dados do LENAD3, o maior levantamento sobre drogas já feito no país e que mostrou ainda que mais de 90% desse consumo crescente é fumado. Pois é, os dados chegaram para complicar aquela narrativa de que o Brasil canábico que emerge é o do óleo e do CBD. No episódio 102 do Cannabis Hoje Pode, eu conversei com a Clarice Madruga, pesquisadora da Unifesp que coordenou o LENAD3 e destrinchou outros dados interessantíssimos. Por exemplo, quanto maior a renda e a escolaridade, maior a chance de a pessoa já ter experimentado maconha no Brasil. Será, afinal, que a erva é uma droga de playboy? Pois é, né? A proibição nunca foi um problema igual para todo mundo. Nesse papo com a Clarice, a gente também entrou num território que eu adoro: a suposta polarização entre pesquisadores de drogas, com conservadores de um lado e redutores de danos do outro. A Clarice desafia essa narrativa, dizendo que quem estuda de verdade a cannabis mais concorda do que discorda, e que os extremos barulhentos estão na população leiga e não na ciência. Aperta o play, que hoje tem dado, contexto e a visão de quem passou anos pesquisando o uso de substâncias no Brasil. Então, Clarice, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. É um prazer estar aqui, estou muito feliz de poder ter esse momento de discussão e poder debater um assunto tão delicado e tão polêmico. Exatamente, a gente gosta desse assunto e justamente de falar sobre ele, porque aí ele vai ficar cada vez menos polêmico, né, e menos delicado, porque afinal de contas são coisas que estão aí no mundo e a gente precisa falar delas para aprender como usar ou como evitar, enfim. Clarice, então,
Conta pra gente, afinal, o que é o LENAD, né? Essa pesquisa que já está na sua 3ª edição, que teve o seu lançamento recente, agora no fim de dezembro. Essa é a maior amostra, né, de todos os tempos, com mais de 16 mil respondentes. Conta pra mim um pouco. O Brasil, ao contrário, né, do que as nossas políticas públicas acabam promovendo, a gente tem sorte de ter muitos estudos sobre drogas. Na verdade, dentro da saúde mental, acho que a área de drogas, tanto na parte epidemiológica, que tenta compreender a população como um todo, quanto na área de prevenção, ensaios, a gente tem bastante estudo, ou seja, é uma área que a gente já pode, mais do que muitas outras dentro da saúde mental, trazer evidências, trazer fatos, né, e não ficar nessa discussão muito vaga, sem base em dados mais concretos. Quanto aos estudos, o LENAD ele é o único levantamento que é exclusivamente sobre droga na última década, que vai conseguir abordar esse tema numa amostra que é representativa de todo o Brasil, ou seja, a gente tem um formato de amostragem que permite que o nosso dado seja possível de ser representativo de toda a população brasileira, não só de capitais, não só entre os estudantes, não só adultos, é 14 anos ou mais, Brasil. Em todas as regiões, a gente tem uma amostragem probabilística, o que permite que a gente possa projetar qualquer número aqui para o país inteiro. Isso é extremamente complexo no Brasil, por ser um país tão gigantesco, né? Como é que vocês fazem a coletagem desses dados, por exemplo? São entrevistadores, muitos deles são os mesmos do IBGE, são os mesmos, né, empresas que terceirizam, a Ipsos, IPEC, que é o antigo Ibope, hoje estão juntos. Eles fizeram a nossa coleta de dados, eles são os gestores da equipe de campo, eles têm uma expertise muito grande, eles fazem o LENAD desde 2006, desde a nossa primeira edição, então eles têm essa experiência também em coletar dados sobre temas tão delicados. O LENAD ele não só aborda drogas, mas a gente aborda todos os grandes fatores, tanto ambientais, quanto de história de vida e de histórico de saúde mental mesmo, que podem estar correlacionados com desenvolver problemas de drogas. Então, é uma entrevista bastante delicada, requer um treinamento, e a Ipsos faz isso para a gente desde 2006, com muita expertise, com todo, né, é uma empresa extremamente competente para fazer levantamentos de tão larga escala. Então, a gente faz uma entrevista domiciliar. Então, diferente, por exemplo, de estudos que a gente tem do Ministério da Saúde, que, por exemplo, o Vigitel, ele é um dado importantíssimo para o Brasil, que é sobre saúde geral da população, mas ele é no telefone. A PENSE é uma pesquisa sobre saúde dos estudantes, mas ela é na população escolar, é para adolescentes que estão na escola, o que para drogas é um pouco delicado, porque a gente sabe que é justamente um fator de risco para estar na escola, então ela já tem um viés que a gente chama viés de seleção. O LENAD, a gente sorteia cidades, sorteia os domicílios e sorteia a pessoa dentro do domicílio, ou seja, a gente garante que toda essa seleção seja aleatória para poder dizer que esse dado representa realmente a população brasileira. E como é que vocês conseguiram, assim, que esse crescimento no número de respondentes? Você acha que tem a ver com o fato das drogas estarem deixando de ser um tema tabu ou não necessariamente? Não, na verdade, quando a gente aumentou o LENAD entre as edições, a última edição foi há mais de 10 anos atrás, né? Foi a de 2012. Nós não tínhamos um financiamento tão robusto para ter uma amostra tão grande. Então, isso é definido já de antemão nessa pesquisa. A gente conseguiu um financiamento mais robusto em 2000, na verdade foi em 20, para conseguir ter um levantamento que tivesse uma amostra mais robusta, justamente para ter mais poder, mais precisão nas estimativas de drogas que não são tão prevalentes, né? Porque o nosso diferencial era justamente entre essas outras pesquisas, era o fato de ser específico para investigar substâncias. Nós temos um protocolo de sigilo, que dá ao participante uma sensação de anonimicidade que vai garantir que ele seja mais fidedigno. A gente sabe que sempre vai ter um viés, né? Por mais que seja, nosso método seja protegido para que a gente consiga
ter esse momento de privacidade, uma conversa dentro da casa da pessoa com um entrevistador super treinado, sempre vai ter um grande, né, fator aí, que é falar de um assunto que, para drogas ilícitas, né, a gente sabe que vai ser extremamente complicado a pessoa relatar isso. E o Lenad, desde 2012, tem uma metodologia de sigilo, ou seja, nessas, não só na parte de drogas ilícitas, mas também, por exemplo, abuso na infância, violência sexual, violência doméstica. Nós temos um cuidado para fazer essa pergunta sem ser face a face. Então, a gente investiga isso de uma forma que o participante se sente mais confortável para fazer um autorrelato. Essa última edição em especial, nós tínhamos mais tecnologia do que na anterior, para fazer, inclusive, com áudio, onde a pessoa ouvia a pergunta e respondia no tablet a resposta, para não precisar verbalizar nada, né? Em 2012, quando não tinha essa tecnologia, ela fazia num papel, dobrava, botava no envelope, lacrava e devolvia para o entrevistador. Ou seja, a gente gera um ambiente de segurança para a pessoa relatar, de fato, comportamentos que seria muito difícil falar face a face. Então, isso é um diferencial nosso. E o outro diferencial que faz o Lenad único nesse momento aqui para contribuir com o debate da área de drogas e para as políticas públicas, né, para tomar mais decisões informadas, é o fato de a gente conseguir atingir a população que nem sempre vai responder perguntas, por exemplo, online, ou, por exemplo, no caso de levantamentos escolares, ela já estaria numa situação de vulnerabilidade, não estaria, né, participando de uma pesquisa em outro contexto, então ela é domiciliar. E ela tem toda essa questão de proteção, de sigilo, de fazer com que a pessoa se sinta à vontade para relatar esses comportamentos de uma forma mais tranquila. E ele não se restringe a capitais. Isso também é importante para o Brasil. A gente sabe que esse tipo de comportamento depende muito de estar numa região mais urbana, numa região mais rural, grandes cidades, pequenas cidades, isso tudo vai mudar. Então, a gente tem essa representatividade também para poder compreender melhor como que esses comportamentos acontecem na nossa população. Muito bom. E aí, em relação ao Lenad 1 e ao Lenad 2, Clarice, eu queria saber quais foram os achados mais interessantes dessa terceira edição, falando em geral, né, incluindo o levantamento todo. Eu, por exemplo, achei muito interessante várias coisas da cannabis, que daqui a pouco a gente vai entrar melhor, mas, por exemplo, em relação à cocaína, me chamou a atenção o fato de que, muito embora tenha crescido de 3 e algo por cento para 5% o número de pessoas que experimentaram a cocaína, né, nos últimos 10 anos, o número de pessoas que tenham feito uso no último ano se manteve, né? Então, eu achei esse dado muito interessante, achei dados ali da ayahuasca, que a população é mais ou menos 1,70 e pouco por cento da população já experimentou. Então, enfim, essas são as coisas que me chamaram a atenção, mas eu quero ouvir de você, né, que coordenou esse estudo e que está imbuída desses temas, para saber o que você achou de mais, uau, te saltou aos olhos. Então, essa discrepância entre a proporção de pessoas que já usou na vida e que está usando recentemente é, na verdade, fruto de uma lacuna aí, que é a limitação mesmo de a gente ter conseguido ter estudos mais regulares. Então, assim, um estudo nesse porte, o ideal é que ele acontecesse a cada 3 anos, a cada 2, 3 anos no máximo, porque esses padrões, né, de uso de novas drogas que surgem, eles flutuam, né, é esperado. O Lenad, a gente levou 10 anos, né, tentando diferentes financiamentos, fomento. O primeiro Lenad foi a Senad, foi o governo federal que fez. O segundo Lenad foi FAPESP com CNPq, foi fomento acadêmico. E agora, novamente, a gente conseguiu via governamental, né, via governo federal. É um investimento grande, é difícil fazer um estudo desse porte no Brasil, e a gente acabou, embora a gente tenha, diferente de muitos países grandes como o nosso, que não consegue, a gente tem o luxo de ter esses dados, mas está ainda longe do ideal de fazer ele a cada 3 anos. Então, o que você está falando da cocaína, de ter uma proporção de pessoas que usaram na vida muito maior, mas quando a gente compara uso recente, a gente olha no Lenad 2012 e 11 anos depois a mesma proporção, a gente está vendo aqui, na verdade,
uma elevação que ficou invisível para o levantamento. Teve em algum momento nesses 10 anos que houve esse aumento de pessoas usando e que agora, nesse momento, 10 anos depois, eu tenho muito mais pessoas dizendo já usei na vida, mas as pessoas que estão usando nesse momento continuam a mesma coisa. Então houve possivelmente, daí a gente tem que extrapolar porque a gente não tem um número em si, em algum momento do tempo, um pico, né, onde uma proporção maior de pessoas estava usando e, por sorte, né, a gente está falando aqui de uma droga que carrega, né, toda uma percepção de risco maior do que outras drogas. As pessoas sabem o quanto que cocaína é uma droga que gera dependência, que gera, né, uma manifestação de dependência muito clara, muito óbvia. Então, as pessoas, muito comumente, elas realmente, quando experimentam, elas estão indo numa intenção de só experimentar. Não é uma mudança de hábito convencida como em outras substâncias, como a gente viu no vape. A cannabis possivelmente tem isso também, de a pessoa dizer, não, isso aqui não tem problema nenhum, eu quero ficar usando, não tem problema ficar usando. Cocaína e crack não é o caso. Então a gente tem aí um pico de experimentação que passou, né, em algum momento no período de 10 anos, e que agora, por sorte, a proporção de usuários continua sendo que parece baixa, né? A gente está falando aqui, acho que isso não é bem importante a gente salientar, que comparado, por exemplo, a cannabis, a tabaco, vape, é baixa, mas é altíssima se for pensar em 2% da população brasileira. A gente está falando de milhões de pessoas. Né? A gente está falando de números altíssimos de pessoas que têm um risco muito grande de desenvolver um transtorno. Então, ainda com uma proporção de uso recente que a gente tem aqui para cocaína 2%, né, em torno de 2%, a gente está falando de quase 2 milhões de pessoas e a gente está falando de uma substância que muito facilmente tem o que a gente está chamando de taxa de conversão, né, entre a pessoa que usou recentemente e já manifesta transtorno, já manifesta sintomas que têm indicativo de dependência. É muito grande na cocaína. Então, isso representa um grande problema de saúde pública. E olhando esse número, em números absolutos, o Brasil é um dos países com maior quantidade de usuários, né, por ser bastante populoso e porque 2% não é pouco para uma substância que tem, né, uma taxa aí de pessoas que desenvolvem problema muito alta. E eu fiquei pensando assim, será que esse pico de uso não aconteceu durante a pandemia? Não. Teve alguma coisa a respeito? A gente tem, justamente isso era uma grande questão para o Lenad. A gente entra em campo, né, no ano seguinte, depois que abrem as restrições da pandemia. A gente entrou em campo em 22, 21, entre 21 e 22. E era uma grande preocupação nossa, né, metodológica, o fato de que quando a gente investiga sobre o uso de uma droga, quando eu falo uso recente, eu estou falando de uso no último ano e no último mês, principalmente uso no último ano, que é um indicador que o mundo inteiro usa, né, você usou na vida e no último ano. E o nosso último ano lá, quando eu começo a coleta, era um ano totalmente atípico, era um ano, né, de saída da pandemia. E às vezes, dependendo do período onde a coleta estava acontecendo, essa pessoa, nos 12 meses antes, ela ainda estava em momentos, dependendo da região, em momentos de restrição, né? Então, para isso, a gente desenvolveu, inclusive, um jeito de analisar isso diferente para tentar ter alguns parâmetros de pré-pandemia. E o que a gente viu é que, principalmente quando a gente fala de solvente, cocaína, a gente não tinha um padrão muito diferente do que estava acontecendo no período exatamente anterior à pandemia. A gente faz uma pergunta no Lenad que é assim, você usou no último ano e até março de 2020 você usou? Você estava usando? Ou seja, eu tentei, através de uma pergunta mais retrospectiva, pegar um dado de pré-pandemia, né? Para ver se aquele uso ali estava maior porque todo mundo desandou a usar ou parou de usar durante a pandemia. E o que a gente foi confirmando é que essas diferenças não eram significativas. Cocaína, por exemplo, na verdade teve até um aumento um pouco maior ali no ano
pré-pandemia, que a gente considera 19, que estava um pouco aumentada, e daí ela estabiliza no pós-pandemia. E o que aconteceu na pandemia, na verdade, que outros estudos têm confirmado, é que dependendo da substância e da população, a pandemia teve efeitos diferentes. Né, para a população adolescente, ela foi quase protetiva, né, as pessoas deixaram, são drogas sociais, são drogas que dependem de convívio, né, de estar num lugar fora de casa, então esses consumos, eles acabaram reduzindo no período pandêmico e voltaram ao seu patamar no pós-pandemia, quando a vida volta ao normal, né. E onde foi que apertou? Álcool, né. No álcool, adultos com álcool. Bem me lembro. Principalmente mulheres adultas. Uma garrafa de vinho por dia. Eu fiquei nessa, assim, uns meses. Um par de meses que eu falei assim, aí eu falei, não, peraí, eu vou ficar nessa até quando, né? E num país em que o acesso é extremo, né? Isso é um tema à parte aqui do Brasil, o quanto que a gente não tem políticas que são muito importantes, né, para toda a saúde pública no mundo, que é de restrição de acesso, um pouco de restrição de venda. A gente tem um país com muito acesso a álcool, e não tem igual o Brasil, né? Onde você estava sendo bombardeado, ainda mais na pandemia, foi o pico desses aplicativos, então a gente tem esse dado perfeitamente, né, claro ali, o quanto que mulheres que nunca tinham comprado bebida para chegar em casa, elas adotam esse comportamento de, né, um Zé Delivery, a gente tem inclusive a pergunta do Zé Delivery, né, de aplicativos de entrega, e que elas adotam e elas não abandonam. Né? Então a gente tem um acesso, a gente já tinha questões de acesso com álcool históricas, o Brasil não tem essas restrições que eram importantes de existir, então o uso de uma droga, de forma geral, ele está totalmente relacionado ao acesso, a ser fácil conseguir, né? E preço tem a ver com isso também, é barato e é fácil conseguir. Então o álcool é o nosso campeão, é o nosso problema principal de saúde, justamente por ser barato e acessível. Sabe que me chamou a atenção? O fato do título ser álcool e drogas, né? De não englobar o álcool como drogas. Aí eu fiquei pensando, será que isso é porque é para o melhor entendimento da população ou é por conta de que o álcool seja lícito e as outras, né, drogas sejam ilícitas? Você se refere ao nome do levantamento? Exato. Ah, tá. Porque quando a gente lida com os temas, a gente sempre usa o termo álcool ou outras drogas, ou, né? Claro. E põe o outras, porque a gente está falando de álcool como qualquer outra droga. Inclusive, quando a gente analisa agora nesses últimos dados que a gente lançou, falando de... eu evitei usar o termo ilícito, eu chamei substâncias psicoativas, exceto álcool e tabaco, né? Que são as duas principais, que são lícitas e que vão ter prevalências de consumo infinitamente maiores, justamente por serem lícitas e disponíveis. Então, eu tento usar esses termos justamente para não entrar aí nessa seara de lícito, ilícito, né? Essa flutuação que também a gente sabe que vai existir. Então, a gente usa esses termos sempre considerando que a gente está falando, todas elas são drogas psicotrópicas com potencial de dependência, e quanto mais barato e mais acessível, mais vai se usar e maior o problema de saúde pública elas vão ser, porque uma proporção muito maior de pessoas vai usar e, consequentemente, uma proporção maior vai desenvolver problema, porque sempre tem, né, uma proporção que usa sem ter grandes danos, mas quando aumenta muito essa camada de usuários, é natural que se engrosse também a camada de pessoas, que seja 20%, se a gente está falando aí de milhões de pessoas usando, 20% pesa no sistema de saúde pública, vai, né, demandar um investimento de saúde pública gigantesco. Então isso a gente vê claramente com álcool, com vape, isso está se manifestando, né, bem claramente. A gente tem um país que é modelo no mundo aí para política de tabaco, ao contrário de álcool, a gente foi muito bom historicamente com políticas restritivas de tabaco, conseguiu um sucesso tremendo aí de queda de tabagismo, que está indo por água abaixo com o vape, não só porque a gente teve, né, um produto que atraiu muita juventude, né, e que ao contrário do que se dizia, vai fazer os fumantes pararem de fumar. O que o Lenard viu é que uma minoria o consumo dos fumantes, o consumo de vape interferiu, na verdade uma proporção considerável começou a usar ambos, né, o uso dual, que é extremamente preocupante. E o que aconteceu, e que a gente está falando disso, né, mundo afora, é que uma proporção enorme de jovens que jamais fumariam um cigarro convencional passou a ser dependente de nicotina através do vape e eventualmente transita, porque daí o vape é mais caro. E daí eu não estou falando nem da questão de ser lícito ou ilícito, a gente está falando de uma droga ilícita também. Vamos lembrar que o vape no Brasil é ilícito, a Anvisa
foi extremamente eficaz em trazer muita informação, fazer uma pesquisa muito legal para tomar uma decisão de manter ele fora, né, do comércio legal, e isso ainda está nos protegendo, é o que nos protege. É fácil conseguir? Mas ele estaria na padaria, estaria propaganda, estaria né, promovendo eventos de jovens se a gente tivesse trazido ele para dentro dessa barreira legal. Então é meio consenso, ao contrário de outras coisas que não é consenso na área da saúde pública. O vape, ele tem sido um consenso no nosso meio de que ele tem que se manter ilícito, porque já está difícil segurar a juventude de consumir com essas restrições de propaganda, de promoção de evento, de lojas oficialmente abertas, né, vendendo. Imagina se tiver tudo isso. Então, o que a gente está vendo é isso, é uma droga que está com uma baixa percepção de risco, os jovens não estão entendendo o risco que ele tem, as pessoas até entenderam com a Eva, né, que foi ali antes da pandemia, ela ficou meio abafada por causa da pandemia, mas a gente estava tendo casos de morte por doença pulmonar, pelo uso de vape. Me lembro disso. Né? Foi grande, só que a pandemia acabou abafando isso, muita gente esqueceu, inclusive jovens nem lembram porque eram jovens demais na época, mas eles até têm essa percepção, e a gente estuda bastante no Lenard também, percepção de risco, que é um fator totalmente relacionado à decisão desse adolescente usar ou não uma droga. E vape, eles até têm a noção do risco por causa do EVA, eles sabem que é mas eles não têm, e isso é geral, a percepção de o quanto que aquele produto tem nicotina, e nicotina vaporizada através de um saborzinho e o vapor em si, que faz com que a absorção seja maior, faz com que ele absorva quantidades gigantescas de nicotina, põe ele numa situação de dependência e semelhante a de um adulto que levou anos fumando cigarro convencional para fissurar, acordar no meio da noite precisando da droga. Esses adolescentes já estão nesse estágio, ou seja, ela condensa aí esse processo, porque a absorção é muito grande, então eles não têm a percepção de o quanto que é uma droga aditiva. Então eles fissuram e acabam topando um cigarro convencional porque eles precisam da nicotina. Entendi, professora. Agora, focando nos achados sobre a cannabis, que é o nosso tema preferido aqui no podcast, a pesquisa afirma que o uso da planta dobrou nos últimos 10 anos e triplicou entre as mulheres. Então, eu queria que você nos ajudasse a analisar esse cenário de tanto mais consumo, né, agora da cannabis. Certo. Então, o fenômeno da cannabis que a gente analisou, acho que é importante, antes de tudo, esclarecer de que droga, né, de que substância a gente está falando. Quando a gente fala cannabis, tem um mundo aí, né, a gente sabe, cada vez maior, de produtos diferentes, formatos diferentes, inclusive de drogas diferentes, substâncias completamente diferentes, né? Então, uma das coisas que é importante, e como é muito difícil num levantamento desse porte, a gente entrar a fundo, a Senad, quando a gente conversou desses dados, eu apresentei isso para o governo, a secretária da Senad, que é, né, a nossa parceira que financiou o levantamento, ela falou, Clarice, mas eu precisava compreender o que é uso medicinal aí. E uma coisa que eu tento replicar é o quanto que é difícil a gente determinar, teria que ter uma pesquisa à parte, né, para identificar o que as pessoas entendem por medicinal, para daí entender o padrão de uso dela, o tipo de substância e tudo mais, para entender, afinal, isso está dentro do espectro, né, CBD, óleo, ou está dentro do espectro uso recreativo ou mesclado. Num levantamento como o Lenad, a gente tem que ter só indicadores, porque ele não é qualitativo, ele é bem quantitativo e a gente precisa daí acabar, né, simplificando o jeito que essa informação chega. Mas tem um jeito que a gente consegue muito facilmente, pelo menos, distinguir o formato que está mais relacionado a risco ou o formato que tem mais potencial de estar usando propriedades que são potencialmente terapêuticas dentro dessa planta. O que a gente tem? Nada fumado vai ter potencial terapêutico, né? E isso ainda tem muita discussão, mas dentro da farmacologia, isso é inquestionável. Uma droga que ela é fumada, não só pelas questões de que o quanto que o fumar traz malefícios, mas o efeito dela no cérebro, ele vai ser em pico. Ele vai causar um resultado intenso, ou seja, ele vai gerar um efeito muito rápido,
Mas, por outro lado, ele, por consequência também, o cérebro vai reagir, vai compensar aquele pico e vai anular ele, e a gente vai ter uma queda. Então, nada terapêutico pode ser assim no cérebro, né? A gente estaria fumando paracetamol, se fosse assim. Começa uma dor de cabeça, fuma paracetamol. Por que não se tem paracetamol intranasal na saliva? Porque ele vai ter um efeito rápido, mas ele vai sair o efeito também, né? Ele não vai ter o que a gente chama de longa vida, né? O poder da substância funcionar no organismo e ter o seu efeito terapêutico. Para que isso aconteça, é ideal que ela seja ingerida. Então, a gente consegue, dessa forma, investigar melhor se a pessoa está usando ela no formato fumado, né? Ou se ela está usando ela no formato, por exemplo, vaporizando num dispositivo eletrônico, num vape, ou está fazendo uso comestível, ou está fazendo um uso fumado. Isso já nos dá já é um indicador bem seguro para uso mais ou menos terapêutico. Se ela fala, eu uso óleo e eu só faço uso ingerido, eu já sei que ela está fora de risco, possivelmente nunca vai ter que lidar com outros efeitos que os canabinoides, sejam eles quais forem, podem gerar. E o que o Leonardo detectou é que uma minoria estava usando... Mais de 90%, né, Isso. de uso fumado. Eu fiquei muito impressionada com isso também. E justamente adorei que você começou falando sobre essa dificuldade de entender o que é medicinal e o que não é, porque... ficou bem distante, né, assim, a gente tem muito uso do óleo e tal, mas quais são as práticas reais, né, qual a diferença das práticas reais de consumo pro que a gente chama, pro que tá na regulação, enfim, eu tava bem confusa mesmo. Exato. Então, assim, a gente tá falando de óleo e daí não tem como perguntar para o usuário, você tá usando CBD, THC, esse ou aquele canabinoide? As pessoas não sabem, na verdade, né? Muitas vezes até quem vende o óleo chama de CBD e a gente está falando, na verdade, de um extrato que mistura ali vários canabinoides, inclusive com concentrações bem altas de THC, né? Porque se pega a planta do formato que ela vem, sem fazer essa diferenciação, sem fazer processos que vão, né, extrair dali os diferentes canabinoides, geralmente a pessoa está usando um óleo de, né, uma mistura de diferentes canabinoides e ela nem sabe muito bem, né, porque a gente justamente, mesmo em países, né, mesmo em alguns estados americanos que têm uma regulação já mais madura, não exige que se distingua, né, qual tipo de canabinoide, quais proporções que tem ali naquela substância. Por exemplo, as cervejas, tem uma série de cervejas cannabis que estão usando canabinoide sintético, que é o nosso K9 aqui, né, porque não existiu uma regulação que dissesse, não, pode usar canabinoide, mas não o sintético, que a gente sabe que tem um efeito completamente diferente, né, e muito mais riscos, etc. E ele é um canabinoide, não especificou ali qual é, e ela acaba sendo feita, até porque é muito mais, né, econômico, dá muito mais margem de lucro usar um canabinoide sintético do que o in natura. Então, isso é um debate gigantesco, né? Por isso que eu não gosto muito de entrar nesse debate, porque essa discussão polarizada, ela não leva a nada. A gente está falando aqui, né, de um espectro gigantesco aí, né, que não é legaliza, não legaliza. São diferentes formas de lidar com um problema extremamente complexo, que tem prós e contras para todos os lados, né, tem questões sérias de saúde pública pesando para o bem ou para o mal, para todos os lados, e um espectro gigantesco de possibilidades de regulação, né? A gente tem aí um laboratório mundo afora. E aí, voltando, né, só essa coisa da forma de uso, tem os médicos, assim, principalmente os prescritores de cannabis, dizem que essa forma, claro, fumada não é a ideal, mas falando da forma vaporizada, ela seria ali importante para certas condições que precisam de controle da dor, por exemplo, imediato. Você tem alguma opinião sobre isso? Como é que você vê? Eu nunca li nada, nenhum ensaio controlado que consiga trazer isso de uma forma confiável para vaporização, tá? A gente sabe que os óleos ingeridos, eles vão ter, alguns estudos têm mostrado esse efeito terapêutico, mas o vaporizado, ele é extremamente preocupante. Por quê? Porque um dos causadores da EVA, por exemplo, da doença pulmonar causada pelo vape, foi justamente nos produtos cannabis, porque o estabilizante do THC no líquido, para que ele se mantenha ali nas suas propriedades químicas dentro do líquido, era um tipo de estabilizante que não era nem absorvido nem expelido, e ele acumulava no pulmão.
Então, por isso, né, não existem estudos, porque a princípio a gente não tem ainda uma tecnologia segura para que isso fosse absorvido, né, pela indústria farmacêutica para uso nesse formato. Até onde eu sei, eu não sou uma estudiosa especificamente de cannabis, mas me preocupa bastante, primeiro, por essa questão química, segundo, pelo motivo que eu acabei de falar. Esse pico, o efeito de dor, a gente quer que dure, né, o efeito terapêutico. Então, um vaporizador, ele gera um pico maior e, consequentemente, mais curto. Então, não faz muito sentido. A pessoa ia ter que ficar vaporizando isso o dia inteirinho para ter um efeito terapêutico, porque ela ficaria, né, levando esse pico para cima o tempo todo, porque se ele é intenso, ele cai intensamente, então isso não é interessante terapeuticamente, é muito mais interessante ingerir, porque o efeito dura mais, né, e a minha absorção, ela é mais lenta, consequentemente, ela fica por mais tempo e ela é mais duradoura. Então, não é a minha área de pesquisa, mas isso é meio que um senso comum, né? Substâncias, para terem efeito terapêutico mais interessante, elas precisam durar no organismo e não gerar grandes picos, né? Então, a gente pensa mais no formato ingerido. E assim, né, se a gente tá falando desses mais de 90% de uso fumado e a gente tá falando de um consumo que dobrou na última década, a gente tá falando então de consumo de uso adulto. Exato, e não é adulto, né, a gente tem uma proporção aí de 14 a 18 anos usando, bastante considerável, principalmente das meninas, mas a gente consegue, pelo LENAD, dizer que quando a gente fala da nossa amostra, essa amostra representativa, a grande maioria está usando o produto tradicional vendido no formato prensado, é a maconha, né? Não é um produto cannabis. A gente tem exatamente ali quem falou assim, ó, eu uso produtos à base de cannabis e não uso cigarro, né, que daí a gente no questionário põe ali baseado, põe um monte de termos que a pessoa vai reconhecer no dia a dia dela como sendo o que a gente entende como o produto que está disponível, né, no mercado ilícito. E a gente tem que 1,1% só da nossa amostra falou que só usava os produtos e não fumava maconha. Né, na pergunta tradicional lá que vem lá do LENAD 2, você fuma maconha, né, e depois a gente no LENAD 3 a gente mergulha nisso, começa a falar de outros termos, usa o termo cannabis para até, né, diferenciar esses perfis de usuários, e o que a gente viu é que a massiva maioria é um usuário de maconha. Ele até pode usar também produtos cannabis, e a gente tem aí 5,3% que fala, eu fumo, mas eu também uso produtos, né, que é considerável na população. Mas a grande parte dos usuários, né, a gente tem aí 16,6%, eles falam que fumam maconha. Ou seja, eles estão usando a erva prensada que circula mais comumente, porque, de novo, a gente está falando aqui de disponibilidade. O que é mais fácil de ele conseguir, mais barato, é isso. Então, isso é o que é mais usado. Muito bom. Agora a gente vai para o intervalinho e daqui a pouco a gente está de volta com a Clarice Madruga, professora e pesquisadora da Unifesp. Até mais. Se você curte assistir séries gratuitas sobre cannabis, então presta atenção nessa dica. Tá no ar o De Ponta a Ponta, a nova série da Aleda, produzida pelo jornalista Matias Max. Uma investigação profunda sobre a planta no Brasil e na América Latina e os seus impactos na sociedade. É um episódio por mês, disponível no canal da Aleda no YouTube. Corre que a primeira temporada já tá quase chegando ao fim. Acesse youtube.com/AledaOficial e acompanhe os novos episódios. Estamos de volta aqui com essa conversa com a Clarice, que está explicando pra gente, né, mais aprofundadamente sobre o LENAD 3, que é uma pesquisa super interessante, que quanto mais eu leio e quanto mais eu me aprofundo, mais eu quero, mais dúvidas me surgem também. Então, que bom que a gente tem ela aqui para tirar essas dúvidas. Clarice, tem um dado de classe social associado ao uso da maconha que eu achei bem curioso, que é o seguinte: quanto maior a escolaridade e a renda, mais propensas as pessoas estavam a já ter experimentado a maconha na vida. Então, do seu ponto de vista, como é que a gente pode explicar isso? Maconha é uma droga de playboy? Então, a gente estava falando antes de acesso e disponibilidade, né? Isso está totalmente relacionado ao acesso, né? A renda está relacionada à educação,
pessoas com mais renda, infelizmente, acabam atingindo níveis mais altos de educação. E quando um indivíduo tem mais dinheiro, tem mais acesso, ele consegue comprar, né, substâncias diversas, e daí isso entra todas, com mais facilidade, sem se privar de outras coisas. Então, a gente está falando de acesso aqui, né? Então, é comum e é conhecido o fato de que renda é um fator de risco para consumo de psicotrópicos, ponto. Álcool, tabaco, tudo, né? A renda, ela é um fator de risco. Com exceção do crack no Brasil, que é essa droga que é extremamente barata e que se configura aí como uma droga disponível, principalmente para uma população mais vulnerável, né, de rua, isso se mistura, né? E daí o crack no Brasil tem essa cara aí de vulnerabilidade social, atinge, né, uma população mais vulnerável. Mas fora isso, a gente tem um consenso também de que pessoas com mais renda, mais educação, que estão bastante relacionadas, elas vão ter mais risco para usar substâncias porque tem dinheiro para comprá-la. Clarice, o LENAD 3 foi realizado entre 2021 e 2022, mas só foi sair no final de 2025. E eu recebi a informação aqui de bastidor que essa pesquisa quase que não saiu para o público. Então eu queria que você contasse pra gente o que aconteceu, por que quase não saiu, se foi isso mesmo. Não chegou essa informação para mim, que quase não saiu. Eu tenho trabalhado loucamente nos últimos anos para que ela saísse e nunca houve dúvidas de que sairia. O que aconteceu? A gente tem aí uma série de barreiras que fazem parte dessa galgada aí, né, dessa luta nós na academia de conseguir fluir os financiamentos, né? E a gente teve uma troca de governo. Quem financiou o LENAD originalmente foi o governo anterior, né, que topou, justamente por questões, a gente tinha aí um levantamento que também foi gigantesco da Fiocruz, o Lenud, que não é o LENAD, é o Lenud, é um levantamento que aconteceu em 16, que estava numa época super delicada ali, um governo, né, bem complicado, barrando algumas pesquisas, e esse levantamento surge com uma metodologia que é extremamente, né, muito parecida com a do LENAD, são os levantamentos populacionais, probabilísticos de toda a população, etc., mas que os dados são coletados sobre drogas de forma aberta. Então, ele tinha uma limitação que é intrínseca de um levantamento que seguia um padrão de metodologia que já vinha sendo usado, que era de perguntar para a pessoa face a face se ela consome aquela substância ou não. Então, o Lenud, ele tinha um viés aí que todo levantamento tem o seu viés, ele tinha um viés que era bastante importante, principalmente para substância ilícita, já que entrevistava as pessoas dentro da casa delas, perguntando verbalmente, face a face, na sala, para um adolescente, se você usou cocaína no último ano, se você usou maconha no último ano. Então isso claramente, principalmente menores de idade, que precisa ter o pai em casa para dar autorização para ele responder a pergunta. Então, isso gera um viés gigante, isso era uma limitação, né, e que não tira o mérito de ter sido um grande dado que a gente precisava, né, mas que, por N questões aí, acabou não sendo validado pelo governo. Ele foi um levantamento que acabou saindo em paralelo, e por isso foi o argumento de dizer, não, então vamos investir para um LENAD mais parrudo, com uma amostra maior, para a gente conseguir ter um dado mais representativo de substância ilícita, usando uma metodologia sigilosa, onde o dado vai ser mais confiável. E assim, a gente tem o terceiro LENAD iniciando lá em 19 e 20, quando começa os acordos para ter o financiamento. E daí não vou entrar nem na questão de governos aqui, a gente está falando de dinheiro público transferindo, indo para uma universidade. Então, assim, a gente teve um percalço que acontece independente de terem sido governos contrários aí, com narrativas diferentes. É o que eu sempre vou falar, o LENAD era um dado que precisava acontecer, né? Independente do que tinha acontecido antes, já fazia do próprio Lenud, ele tinha sido em 16. Então, era urgente que a gente tivesse um dado sobre consumo de droga no país, e não me importava muito qual era a narrativa política que ia usar. O importante é que o país tenha dados epidemiológicos para não ficar numa cegueira, né, de o que é prioridade, onde que está pior, quais grupos estão em mais risco. Então, isso é importante. Eu acho que fica a mensagem aqui de o quanto que é importante que, independente da narrativa, da perspectiva política, os governos, de forma geral, entendam que levantamentos desse porte, eles precisam acontecer com frequência, e eles precisam nos facilitar que isso aconteça, né, e que a gente possa fazer isso acontecer independente
de políticas específicas de governo, né? Que seja uma política fixa, né? De saúde pública, monitoramento epidemiológico. Isso é uma coisa vital no Brasil. Assim como a gente detectou, né? Puxando já para o nosso debate, o quanto que não era tão esperado esse aumento maluco de meninas usando maconha. Né? A gente, quando olha o dado misturado de sexo para os adolescentes e adultos também, a gente vê que o uso na vida aumentou, mas o uso no último ano, se a gente não estratifica por sexo, parece que ele está estável. Mas não, teve um aumento muito maior de meninas, né? Exato, o que aconteceu foi que os meninos reduziram e as meninas aumentaram. Então, se a gente não tivesse um estudo grande o suficiente para poder estratificar isso no nível populacional e compreender grupos etários diferentes entre sexo, a gente jamais detectaria o quanto que a gente tem uma urgência de política preventiva para falar com essas meninas sobre efeito de maconha, porque o que parece é que tem uma coisa aí que daí eu tô especulando dos porquês que as meninas passaram a usar muito mais maconha e os meninos, ao contrário, eles tiveram uma queda significativa, muito possivelmente tem a ver com crença errada do que é o efeito da droga, né? A gente tem, eu acho que não é à toa, né? A gente tem uma população jovem feminina sofrendo de ansiedade, com muito transtorno mental que está relacionado a sintomas ansiosos, e uma droga que tem uma crença aí normativa de que acalma. Na verdade vai depender do que você está consumindo, qual é a porcentagem de cada coisa, né? Então, do mesmo jeito, isso já, né, pelo menos todo mundo que ouve o Cannabis Hoje Pode sabe disso. Que até um ponto ela pode até ajudar como ansiolítico, mas tem um ponto que ela vai justamente virar a causa da ansiedade. Exatamente. E quando ela é usada precocemente, ela necessariamente vai ser um fator de risco para transtornos ansiosos e depressivos. Então, a gente está falando de um cérebro em desenvolvimento, a gente está falando de menina de 14, 15, 16 anos com um aumento triplicando, né, o consumo. Então, a gente está falando de um grupo em que o cérebro, por estar ainda se desenvolvendo, o uso daquela substância vai necessariamente aumentar as chances dela desenvolver mais transtorno ansioso. Se ela já tem, ela piora. Se ela não tem, talvez ela passe a ter, porque está usando tão precocemente. A maconha no cérebro em crescimento, ela tem uma ação completamente diferente, né, de um cérebro adulto. Depois dos 22 anos, o cérebro fica pronto. Dali em diante, né, e principalmente entre pessoas que já o usam, né, a gente tem já caminhos, basicamente, o que a neurociência tem visto é que tem caminhos que aquela substância gera, que se ela for usada mais tarde, ela vai fazer um caminho, se ela for usada mais cedo, ela vai fazer outro. Então, ela pode ser sim um gatilho de ansiedade nessa população, ela tem total potencial, né? A concentração maior de THC é risco. Por isso que a gente quer falar mesmo disso, assim, que não é um oba-oba, né? A gente tá tendo maior prevalência dessas substâncias na sociedade, a gente tem que saber o que isso conleva, o que a gente, né, como se preparar para usar ou não, de que maneira mais responsável possível. E, Clarice, eu queria entrar com você num tema delicado, mas vamos lá. A psiquiatria é um campo bem dividido, né? A gente sabe que tem constantes disputas entre uma ala mais conservadora, que condena substâncias hoje tidas como ilegais, e aí o outro campo, chamado de antiproibicionista, que defende que as drogas acompanham o ser humano desde que o mundo é mundo, então que melhor seria a gente aprender a lidar com essas substâncias do que simplesmente, de repente, proibir. Eu queria saber de você como é que é a experiência de encontrar consensos entre profissionais que enxergam os mesmos dados de maneira distinta, falando especificamente da feitura, por exemplo, do Lenad. Bom, eu acho que já de cara eu não concordo que essa polaridade ela é tão saliente entre quem realmente está estudando, principalmente epidemiologia. Porque o que a gente acabou de falar agora, o efeito da cannabis ou qualquer droga, álcool, num cérebro em crescimento é totalmente diferente. Então não existe nenhuma discrepância, existe consenso total do quanto que a gente precisa preservar um cérebro em crescimento. Tem um estudo que eu trabalhei por muito tempo como parceira aqui no Brasil, que é o Global Drug Survey, é o levantamento global de drogas, que era na internet. O Adam, que foi, né, do King's College, onde eu fiz a parte da minha formação, ele trouxe dentro desse levantamento um slogan que para mim serve muito para esse debate. Ele fala, ele é muito, né, dentro da área da redução de danos britânico, e ele fala, como parte lá do slogan do levantamento Grow it before you expand it. Cresça antes de expandir.
Desenvolva o seu cérebro antes de querer expandi-lo. Então, isso eu acho que é bem legal, bem interessante para mostrar o quanto que não importa. Isso mesmo para quem está lá naquele outro extremo. Para você ter ideia, o Adam é aquele que dentro do levantamento dele ficava dando dicas de como tomar uma pílula de êxtase. Tem que tomar uma, não pode tomar duas. Ele é super... redução de danos. Exato, e ele é super dentro dessa abordagem. Ele mora em Ibiza, enfim. E... Eu consigo, eu acho que graças ao meu papel de trabalhar com epidemia, trabalhar com números, eu transito, eu tô lá no extremo de lá e no extremo de cá o tempo todo, eu adoro poder transitar, eu concordo com um monte, e eu sempre chego à conclusão de que quando eu converso com pessoas que são bastante qualificadas, não importa qual dos dois extremos elas estão, a gente concorda muito mais do que discorda. Porque existem consensos que são inegáveis. Por exemplo, qualquer substância vai fazer mal para um cérebro que ainda cresce. O nosso cérebro demora muito para crescer. Só nos 21, 22 anos. Por isso que muitas legislações só liberam álcool com 21 anos. Porque elas têm um pouco mais de compromisso com a neurociência, com o dado científico. O cérebro demora para desenvolver qualquer substância, principalmente o álcool, mas qualquer, vai afetar demais e vai impactar de um jeito muito negativo o desenvolvimento dele. Então, isso não tem dúvida, ninguém discorda de que não tem que estar usando nada ainda até ter um cérebro pronto, né? E que para qualquer adolescente usar qualquer droga, álcool, inclusive, principalmente, porque a gente está falando aí de uma droga que afeta áreas completamente diferentes do cérebro, né? Álcool e maconha, eles têm isso em comum, a gente tem receptor deles no cérebro inteirinho. Então, qualquer uma dessas duas afeta demais o desenvolvimento, de um jeito muito negativo, né? Quando ele ainda está crescendo. Então, cara, deixa quietinho ali, deixa crescer para depois experimentar o que bem entender, né? Todos os riscos diminuem quando você começa a experimentar, e daí, inclusive, as chances de usar demais aquilo caem lá para baixo. Diminui completamente, totalmente. Exato. Então eu discordo que tem essa polarização, acho que só existe na população mesmo, leiga, que ouve daqui, ouve dali, ouve daqui, e daí começa a ficar radical em posições. Eu acho que mesmo quem é dessas posturas mais específicas não entra num debate legaliza, não legaliza, entra num debate de como regular, quais são os nossos desafios com regulações, quais são os nossos desafios com como que a gente disponibiliza isso, como que a gente... E é isso que a gente devia estar perdendo tempo discutindo, né? A gente tem cases aí, mundo afora, que um movimento, né, de discriminação deu super certo e outros que deu muito errado, né? E que deu muito ao contrário do que se esperava. Ou seja, vamos entender, né, formas de fazer em vez de ficar nesse ping-pong que é extremamente irritante. Você imagina, né? Eu tô numa área que todo mundo tem muita certeza de tudo, todo mundo tem uma opinião, tem uma experiência, tem um caso, seja um caso de, mas ele fuma maconha desde os 12 e tá lá na USP, e tá é um tudo cientista. bem. Mas Claro. ele perdeu a vida e foi parar na Cracolândia. Meu Deus, o que eu mais ouço são esses cases que não levam a nada, né? Extremos, total. Clarice, que maravilha. Agora eu entendi perfeitamente e consigo enxergar isso também. Então, pra mim, quando eu consigo entender, assim, mais no sentir, é bom, é bem bom. Então, Clarice, eu vou te convidar agora pra gente ir pros quadros do programa. Bora lá? Bora. Então, professora, eu queria saber, assim, pra onde ninguém tá olhando, mas a gente deveria, né? Assim, no sentido das drogas ou da cannabis. Tem alguma coisa, assim, que tá acontecendo de importante, mas que tá fora do nosso radar, como população? Sem dúvida, voltar aqui para a questão de disponibilidade, preço, tecnologias de propaganda online, de tudo, venda digital, né, disponibilidade, usar nossa inteligência artificial que está servindo para tanta coisa, né, para fazer mecanismos de proteção dos adolescentes. A gente tem um risco enorme aí de, por exemplo, o vape, né? A gente já estava vendo uma população inteira aí de adolescente vendo vídeos no Insta da pessoa na academia fazendo, né, marombada lá, dizendo que porque usava um vape de vitamina que ajudava ele a puxar peso. Então, assim, usar mecanismos de inteligência artificial para prevenção e para proteger o acesso a informações totalmente fake e perversas da indústria, seja qual indústria, né, lícita ou de substâncias
que são ilícitas, mas que já tem uma indústria trazendo, né, uma ideia errônea dos efeitos e riscos de uma droga, a gente tem que usar essas tecnologias para proteger os adolescentes do acesso a essas informações. E uma coisa que é muito errada e que eu acho que se olha errado é, vamos ficar falando de droga para esses adolescentes para eles saberem tudo sobre droga e daí eles vão... A gente tem que entender que nenhum adolescente nunca deixou de usar nenhuma droga porque sabia dos efeitos e os riscos delas. Isso não é um motivador, isso não vai ser nunca a tomada de decisão, não vai ser o que vai guiar essa tomada de decisão de se expor a usar alguma droga muito cedo ou não. O que vai ser o fator determinante é o quanto que ele tem recursos e outras opções de gratificação, de diversão e de ser desafiado que não seja por essa via, né? É fazer um trabalho inteligente de prevenção, baseado em evidência mesmo. E eu acho que isso tem muito erro aí. Tem muita gente pegando a mão errada, achando que só trazer informação... A ciência da prevenção é sensacional, né? Mostrando isso, que informação é importante, mas ela é só parte disso, né? Saber sobre uma droga nunca vai ser um fator de proteção de fato. A gente precisa, sim, oferecer para esses adolescentes opções, recursos, né? Opções de gratificação, de diversão e que atraiam eles o suficiente para que não entre nessa, né? Que a minha geração, acho que foi a pior, né? A gente tá aí com uma geração muito mais informada, por outro lado, né? Sabendo que, cara, ficar trêbado numa festa não é muito meu ideal de se divertir. A minha geração era aquela que quanto mais bêbado, mais se divertiu. Então, assim, evoluiu sim bastante, mas a gente tem que pensar mais em ações mais baseadas em evidência para proteger essa população. E daí eu falo de qualquer droga, né? E esse nosso dado do álcool e da maconha e do vape com as meninas é extremamente preocupante. A gente tem que usar tudo isso, principalmente para olhar para essa população que está com uma informação totalmente distorcida e com muito acesso. Agora, professora, quando se apagam as luzes da Unifesp, o que você gosta de fazer, né? Quando você não está ali coordenando um estudo do tamanho do Lenad, onde é que você está? Onde eu estou, onde eu gostaria de estar? São duas perguntas. Hoje eu sou mãe de um filho pequeno. Então, assim, 99% das vezes eu estou curtindo o filhote que eu tô devendo tempo com ele. Então, eu tô sempre inventando coisa. E como uma boa déficit de atenção, não consigo parar em casa. Todo mundo me xinga, fala assim, Cleice, para quieta com essa criança. Ele quer ficar em casa com você. Eu tô fazendo algum rolê diferente, maluco, pulando algum escorrega em algum lugar. Mas, fora isso, antes de ser pesquisadora, eu era instrutora de mergulho. Então, onde eu gostaria de estar, embaixo d'água. 90% Olha do tempo. Só! Adorei. E agora, então, o último quadro é o Cannabis Indica, onde a gente quer alguma sugestão de livro, filme, pesquisa, pessoas, pesquisadores, enfim. Alguma coisa que você gostaria de deixar para nossa audiência. Pode ser a respeito de cannabis, pode ser a respeito de outras drogas, ou pode ser simplesmente uma coisa random, né? Você assistiu um filme que você gostou. Então, assim, é uma sugestão que sai do fundo do seu coração. Puxando a brasa para o meu lado, mas assim, saber números é legal, né? Uma das coisas que a gente fala muito de prevenção, por exemplo, para adolescente, que a gente está falando bastante, é o quanto que um adolescente acaba usando uma coisa porque ele acha que está todo mundo usando menos ele. E é invariável a surpresa de um adolescente quando eles ficam sabendo as reais proporções, né? De eles verem que, cara, se eu não usar, eu tô na maioria. Na verdade, a minoria usa qualquer coisa, inclusive álcool, né? Que todo mundo acha assim, nossa, 16 anos estão todos bebendo. Mentira, o Brasil está com uma proporção enorme de abstinentes, pessoas que estão optando por não consumir álcool. E saber isso é legal, né? É surpreendente. E é bem interessante, principalmente para a população jovem, entender isso, de que não usar por um período ali desse começo da adolescência vai ser não só uma vantagem em termos neurológicos, mas ele vai estar com aquilo que o adolescente acha muito importante, que é não ser o diferentão. Ele vai estar com a maioria não usando. Então, o OBID está com uma plataforma, a Senad abriu o Observatório Nacional de Drogas, onde a gente tem os dados do Lenad, tem dados do Vigitel, desses grandes levantamentos todos, e fizeram um BI, né, bem legal, mostrando ali essas proporções nacionais. O site do Lenad tá bem informativo também, eu super indico explorar lá. Quando a gente criou o levantamento, a gente tinha um compromisso muito grande, a gente atendeu, né, a gente criou um serviço de cuidado aos participantes, e para
parte desse cuidado foi criar um portal de informação sobre tratamento, prevenção e sobre drogas. Então, o site do Lenad, que eu vou te passar aqui, ele tá sendo uma fonte bem legal ali dentro da minha informações, tem esses focos, inclusive com fact sheets, assim, cannabis, K9, o que é a cannabis sintética, com uma folhinha ali simples, dizendo, essa droga, isso, neutra, sem nenhum julgamento moral, não, com evidência. Então, essas fontes são bem legais, eu acho, tanto o OBID da Senad, do governo federal, quanto o site do Lenad, eles estão sendo fontes de informação legais, desenhadas para o público leigo, para ter informação livre de qualquer, né, polarização aí de julgamento, de crenças. A gente tem ali evidência, e tanto na área sobre drogas em geral, quanto prevenção, tratamento, busca de ajuda, rede, né, de apoio. Então, eu sugiro esses dois aí, eu acho que é bem interessante. Eu vou aproveitar então para pedir já o seu contato, seus arrobas e também o site do Lenad para quem quiser aqui ir atrás de você e desse site, onde a gente te encontra. O meu e-mail é clarice.madruga@unifesp.br. A gente tem o unifesplenad@gmail.com, unifesplenad tudo junto. Lenad é L-E-N-A-D. @gmail. Vai estar na descrição do episódio também. Pode botar. E a gente tem o site que eu te passo aqui, né? O nosso endereço do site. E o que mais? Não uso o Insta, gente. A gente criou um Insta do Lenad, mas o meu Insta, assim, gente, não consigo, não pago ninguém, então eu tô lá, assim, 2 posts por ano. Mas é isso, gente. É isso. A sua saúde mental dá graças por isso, tenho certeza. Né? E seu filho também. É. Então é isso, querida. Muito obrigada aqui pela sua participação. Adorei o papo. Bem informativo, bem massa. Volte sempre. Tamo por aqui. Vai ser um prazer. Adorei também. Adoro poder trazer a informação, assim, para essas mídias que a gente consegue se comunicar com quem realmente, né, tá interessado nesse assunto e vai pensar de uma forma assim fora da caixinha. Muito legal, fico bem feliz, obrigada, é um prazer ter contribuído. Que ótimo, é isso, gente, até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.